Muitíssimo boa noite para todo mundo que está assistindo. Em conversa com um amigo meu ainda há pouco de um vídeo que postei, ele colocou suas dúvidas. Eu achei por bem, para melhor esclarecer o primeiro vídeo, fazer esse outro. Então, o assunto principal, foi o evangelho de hoje, e eu falei do vinho novo, Isso causou um pouco de equívoco, acreditando talvez que eu estivesse fazendo uma nova doutrina, né? E não foi o caso de modo algum. Então é o seguinte: quando disse que não acreditava no mesmo Deus de vocês, ou de qualquer outra pessoa, mesmo cristã, mesmo católica, eu quis dizer o seguinte: se você tiver em um salão com 500 pessoas buscando o mesmo Deus, cristão, a visão de Deus dos cristãos, você vai encontrar 500 deuses diferentes. Ok? Me explico. 500 deuses diferentes porque cada pessoa vê a Deus à sua maneira. Tá certo? Vê a Deus com seus olhos, com sua ótica, com sua inteligência, com sua capacidade. Uma coisa, meus caros irmãos, é olharmos as estrelas do céu. Todo mundo está vendo, mas cada um concebe as estrelas a seu modo. Ora, observe que as estrelas servem tanto para o marinheiro nos oceanos se conduzir, como bússola, como mapa para se conduzir até o porto, como serve para o agricultor começar a sua plantação, tá certo? Como servem para o astrônomo fazer suas observações, fazer seus cálculos, como serve para o astrólogo fazer seus mapas astrais dos signos. Então, o fato de o céu, as estrelas estarem aí para todos verem, não significa que eu conceberei o céu igual o astrólogo, o astrônomo, o marinheiro ou o agricultor. Tá certo? Isso significa a mesma coisa com Deus. Cremos no mesmo Deus, porém, cada pessoa, com a sua intimidade e com a sua capacidade de conceber a Deus, a sua maneira, com sua ótica. Então, este é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. O segundo ponto, e eu falei a respeito simplesmente da minha maneira de encontrar Deus. Eu observo que há muitos livros piedosos, tanto na nossa como em outras religiões, que ensinam um encontro com Deus, como se ter um encontro com Deus. Porque, meus irmãos, entendam, Deus é uma pessoa. E não se pode conhecer uma pessoa pelo ouvir falar. Ora, eu tenho mãe, mas se eu digo eu tenho mãe, você ou acredita no meu testemunho, ou, para você ter plena certeza, você tem que conhecê-la pessoalmente. Então, Deus, por ser uma pessoa, não há como provar a existência de Deus para ninguém. Porque Deus só se conhece por experiência. Então, ou você acredita na nuvem de testemunhas, como dizem os apóstolos, a nuvem de testemunhas, São Paulo fala nessa nuvem de testemunhas, ou você acredita na nuvem de testemunhas que tiveram experiências reais com Deus, embora cada experiência com Deus seja de cunho particular, porque o fato de você estar contemplando um grande fenômeno, quer dizer, eu vejo um grande fenômeno no céu, eu observo a minha maneira. É o que um astrólogo, um astrônomo vai ver à sua maneira. Então isso já foi explicado. Vemos, por exemplo, na nossa tradição católica, as aparições de Nossa Senhora. Vemos que aquelas pessoas que têm as suas visões místicas, ou até mesmo de Cristo, como Santa Faustina, Santa Catarina de Sena,
o Padre Pio, cada um desses místicos, tiveram visões, seja de Maria, seja dos anjos, seja dos santos, seja de Jesus mesmo, tiveram visões particulares. O que surgiu à sua frente foi observado por eles e concebido à maneira deles. Então, se vocês prestarem bem atenção, a própria Escritura, o Antigo Testamento, a Torá, a lei dos judeus e cristãos, a Escritura foi recebida, transmitida pelos agiógrafos, pelas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, ok? Tudo bem? Mas ela foi a tentativa, preste bem atenção nisso, ela é a tentativa de compreender a revelação de Deus, a manifestação de Deus ao povo judeu, ao povo hebreu, ao povo de Israel. Então, ela é uma tentativa de expressar a manifestação da revelação divina. O Novo Testamento, os evangelistas, colocam o Novo Testamento como uma tentativa, certo? Uma tentativa de exprimir a revelação divina à luz de Cristo, da encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Deus e homem verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Quer dizer, e também do Antigo Testamento. Então, Antigo Testamento, a tentativa de expressão, de exprimir com palavras humanas, com vocabulário humano, da revelação divina ao povo de Israel. O Novo Testamento, a tentativa dos evangelistas, com a linguagem humana, para falar à luz de Cristo, da revelação divina, na pessoa de Jesus. E, por último, a igreja, com todos os padres da igreja, com todos os teólogos, com a doutrina da igreja, é a tentativa humana, mais uma vez, da compreensão humana, da concepção humana, de compreender o Antigo Testamento à luz de Cristo e o Novo Testamento. Então, quando digo que o Deus que creio, que o Deus que eu experiencio pessoalmente é distinto dos outros deuses, não quer dizer que nós não creamos no mesmo Deus. Cremos no mesmo Deus. Agora, cada um crê à sua maneira, embora exista as nossas fórmulas. Por exemplo, nós católicos temos o credo católico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e isto daí é formal. Mas digo mais, que na questão ainda do credo formal, daquilo que cremos oficialmente, ele é também uma expressão e com a linguagem humana. E quando eu digo linguagem humana, quer dizer o seguinte: cada pessoa tem, precisamente, o seu idioma. Este idioma tem um vocabulário próprio. Este vocabulário é limitado. Ora, Deus é ilimitado. Como vemos, eu já disse no outro vídeo, repito, a palavra Deus é a única que serve para Deus. Porque a palavra Deus significa aquele que está para além. Então, palavra humana nenhuma, linguagem humana nenhuma, figura, símbolo nenhum, vai expressar ou exprimir o amor de Deus, a existência de Deus, o ser de Deus, a essência divina. Não temos condições para isso. Então, já está começando a clarear, creio eu. Terceiro ponto, para concluir. Figuras de linguagem. Quero explicar, por exemplo, creio em Deus Pai. Ok? Mas o que é crer, meu filho? Acreditar, crer que você existe estando na minha frente, eu não preciso acreditar, isso é evidente. Eu estou vendo. Acreditar na sua pessoa, eu não tenho nem que acreditar, eu estou vendo, é evidente. Acreditar na sua palavra é outra coisa. Então, creio em Deus, até os demônios acreditam, dizem os apóstolos em suas cartas. Nós vemos até os demônios, até Satanás acredita que Deus existe, porque ele sabe que ele existe. Então, acreditar na pessoa é uma coisa, acreditar na palavra da pessoa é outra distinta.
Então, creio em Deus, Pai, creio não somente na existência, mas creio na palavra dele, que ele não vai mentir. Por aí, já começou a observar que a palavra creio vai muito mais além do que superficialmente nós vemos de imediato. Outro ponto, pai. O que é pai? Por que é pai? A palavra pai é uma palavra que usamos, o próprio Cristo fala meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, a palavra pai. Se você observa o que significa a palavra pai, primeiro temos que exorcizar as nossas ideias de pai. Porque um pai que chega em casa e se senta no sofá e vai tomar sua cerveja e assistir o seu futebol e não quer falar com seus filhos, esse pai já não serve para a dignidade da palavra pai em relação a Deus. Quer dizer, Deus está sempre querendo falar com seus filhos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, eis que estou à porta e bato. Então, fora outras questões, né? Do pai que bate na mãe, do pai que bate nos filhos, do pai que faz isto e aquilo outro, que eu não quero nem citar. Então, esta palavra pai, primeiro temos que exorcizar as ideias falsas, erradas, distorcidas de pai que nós temos na nossa psique, no nosso inconsciente. Pai. Pai, na nossa mentalidade ainda, como é pai e filho, existe uma hierarquia. Quer dizer, o pai é maior que o filho? Não. Eles são iguais. Iguais. O pai não é maior que o filho não é maior que o Espírito Santo não é maior nem que o pai, nem que o filho. São três pessoas distintas. O Catecismo de São Pio X vai dizer que a palavra pai, chamamos Deus de pai, porque a primeira pessoa da Santíssima Trindade, a primeira, pai, não procede de nenhuma outra, enquanto que o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, por ser a primeira pessoa e não proceder de nenhuma outra, é chamada de Pai. Mas isso não significa que ele é maior que o Filho. Isso é outra distorção. Então, a palavra Pai é uma figura de linguagem. Mas nós não temos outra para falar do amor de Deus. Então, pai. Como eu disse no outro vídeo, Deus não é pai porque criou o mundo. Porque antes de criar o mundo, ele já era pai. Porque o Filho de Deus, verbo eterno do Pai, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, sempre, para Deus não há tempo, é atemporal, sempre esteve com seu Pai. Então, a grande revelação de Jesus Cristo anunciar ao mundo que Deus é Pai, coisa que nenhuma outra religião anterior havia revelado. Deus, portanto, é Pai. Mas é Pai porque a essência divina é paternal. Isto não quer dizer que Deus seja nem homem nem mulher. Pai, um ser masculino, do gênero masculino. Deus está acima do masculino e do feminino. Nós vemos algumas frases das Escrituras dizendo: ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolheria. A grosso modo, com minhas palavras. Mas isso significa que se existir acaso tal mulher que abandone seu filho, o Senhor te acolherá. Quer dizer, Deus, existe também a questão da misericórdia em Deus, que está do lado da justiça dele. Ninguém sabe onde começa a misericórdia e onde termina a justiça, como se fosse o feminino e o masculino em Deus. Embora ele esteja acima do feminino e do masculino. Deus não é homem nem é mulher, Deus é Deus. Repare, a palavra Deus define, embora não seja possível definir a Deus, porque não pode defini-lo, a palavra Deus cai melhor para ele, porque é aquilo que está para além. Então, para encerrar, vamos pensar, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir teologia, a estudar filosofia, a refletir, mas não estão acostumadas a fazer filosofia, a fazer teologia. Porque
depois da base feita, meu irmão, todo servente é pedreiro. Então, eu mostro um recanto do quadrado, você que se vire para encontrar os outros três. Isto é ir um pouco mais adiante, porque a doutrina da igreja, ela não vai ser terminada nem tão cedo, concluída nem tão cedo. Se você for esperar a doutrina cristã ficar pronta, você vai morrer de velho e não vai conseguir. E por que os caras não têm coragem de ir mais adiante, de refletir um pouco mais? Porque se você vê um conceito de Platão e você diz como foi que ele chegou a isso, e o que é que eu posso fazer com isso, e o que é que eu posso fazer em cima disto. É? Então, colocou a base, a premissa, então vamos ver as consequências dela e vamos aumentar isto. Construir em cima disto. Então, dizer creio em Deus Pai. Então, o que é creio? O que é Pai? O que significa isso? Será que não é uma figura de linguagem? É isto que eu estou falando. Então, o Deus que eu creio, meus caros irmãos, não pode ser o Deus que você crê. Porque nós temos visão, concepção do Deus distintamente. Não é? Embora cremos no mesmo Deus. É isso que eu estou dizendo. Se São Tomás de Aquino ou Jean Scott tivesse parado no que acreditavam na época, na doutrina, parado naquilo, embora fosse verdadeira, parado naquilo, São Tomás de Aquino, por exemplo, não tinha feito a Suma Teológica. Jean Scott não teria falado da doutrina da concepção virginal da Virgem e da questão dela ser livre do pecado original. Repare o argumento dele, que beleza. Deus podia, convinha e portanto fez. E ganhou. E temos aí, claro, que as pessoas já acreditavam nisso pela fé. Mas agora temos uma definição clara, lógica, um raciocínio. Então, não ter medo de refletir sobre Deus, de refletir sobre a minha fé. Peraí, o senhor está me dizendo isso, mas como é que eu vou entender isso? Cada um vai conceber a sua maneira. Então, é isso que eu estou tentando explicar. Grande abraço para todo mundo, fiquem em paz, muito obrigado e até mais, se Deus quiser.